paz do Senhor a todos. Somos da Igreja Cristã Maranata e hoje, terça-feira, nós temos um culto de doutrina que será ministrado pelo pastor Amadeu. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, convido a cada um que quiser a curvar a sua fronte para orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós já colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Fazemos menção do sacrifício de Jesus ali na cruz porque sabemos que é o único preço aceito por Ti para a remissão de pecados. Colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos o perdão através do sangue de Jesus. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um hino. Quero saudar os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco através do canal 126, TV aberta, ou no canal 85 da Sky, ou aqueles que nos veem também pelas plataformas YouTube. Não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, nós temos tido a satisfação, a alegria de ver outros irmãos de outras igrejas que também assistem os nossos conteúdos, os nossos programas. Nós vamos continuar falando sobre EBD e agora com um alcance maior, falando sobre a experiência nossa, naquilo que o pastor Gilson falou, fora das nossas fronteiras. A todos a paz do Senhor. Josias, a paz do Senhor. Pastor Gilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Amadeu. Nós vamos começar hoje com o pastor Gilson, Josias. Isso. Pastor Gilson falando sobre a nossa experiência da EBD, pastor, sobre... Você falou lá nos 2 programas atrás, uma coisa que eu nem lembrava mais, mas você lembrou bem. Unidade, distância e velocidade. Então nós vamos falar agora, Gilson, sobre os resultados disso. Muito bom. Realmente, quando nós descobrimos a forma de alcançar irmãos nossos mais distantes, né? Nós realmente partimos para a transmissão via satélite. Transmissão via satélite que começou quando nós começamos a instalar, deu início, né? Quando nós começamos a instalar as antenas nas igrejas e tudo, porque o nosso objetivo era exatamente 3 objetivos com a transmissão via satélite. Era a unificação da doutrina, ou seja, todas as nossas igrejas receberam ao mesmo tempo a doutrina, a mesma doutrina, pensar igual. Depois, a questão do alcance à distância, né, de igrejas que ficavam em lugares muito distantes e que não recebiam assistência frequente, passaram a receber com o satélite, com a transmissão via satélite. E depois, o outro aspecto, que é a velocidade da informação, que antes era muito lenta. Nós tínhamos os seminários, os pastores vinham aos seminários, pegavam os ensinos e depois é que levavam para as igrejas. Agora, a partir da transmissão via satélite, nós começamos então a transmitir... Tempo real. As igrejas todas recebem ao mesmo tempo. Agora, a nossa preocupação, que é o nosso assunto hoje, é como nós iríamos fazer isso com as igrejas do exterior.
E aí eu me lembro que uma das primeiras barreiras que nós enfrentamos foi porque nós tínhamos um contrato, né, pastor Josias, com uma transmissão via satélite. Era até o Intelsat 805, né? Isso. Era isso mesmo? O fornecedor é o Intelsat. Intelsat e o satélite que a gente usava era o 805. Era o 805. Então, ele tinha uma abrangência que, inclusive, na época, se prometia alcançar determinados países fora. Os países aqui, por exemplo, da parte, vamos dizer assim, da América do Sul, até que não foi tanto problema, embora nós tivemos que até conseguir algumas repetidoras, né, lá no centro do Brasil, né, para repetir para Bolívia, repetir para outros países, Paraguai e assim por diante. Mas é questão de atravessar o oceano e alcançar, por exemplo, a África, isso já foi um pouquinho mais difícil. Eu tenho uma lembrança até de um irmão nosso, que na época ele era um diácono nosso, ele serve ainda até hoje, as forças da OTAN lá na África, e ele veio ao Brasil e levou uma antena de 3 metros de diâmetro lá para Guiné-Bissau, e chegou lá, mandou colocar lá na base aérea, lá, a antena com todos os recursos, mas não conseguia sintonizar a nossa TV, a nossa transmissão nosso canal de jeito nenhum. Aí descobrimos que realmente nós precisávamos, portanto, de um recurso mais eficaz para alcançar os países do exterior. Foi aonde veio aí, através da internet, nós entramos com a rádio web, né? Entramos a Rádio Manaim, pela internet. E aí nós começamos já a ter um alcance maior lá fora. Quando mais tarde veio o YouTube, né? O YouTube, então, nos permitiu, portanto, transmitir escola bíblica para vários outros países. Isso foi aprimorando o trabalho da escola bíblica. Ela sendo acessada, por exemplo, em Angola, pelos irmãos de Angola, de Moçambique, em língua portuguesa. Aí veio outro desafio, que era como transmitir a escola bíblica em outros idiomas, para que os nossos irmãos estrangeiros, por exemplo, na Itália, os italianos que são da obra, espanhóis, eles pudessem receber a transmissão. Tínhamos aqui o grupo aqui da Bolívia, né? Um grupo da Bolívia, que facilitou muito a transmissão em espanhol, né? Porque eles gravavam a escola bíblica, interessante, mais cedo, né, José? Você tem como explicar melhor isso? Eu tive lá na Bolívia, e porque dentro disso que o pastor Gilson está dizendo, há 2 aspectos que eram barreiras a serem superadas. Uma era o fuso horário, né? Porque você faz uma escola bíblica dominical aqui às 10 horas da manhã, mas no Brasil mesmo você tem diferenças de fuso horário. Acre, 2 horas a menos. Pois é, Acre, você teve lá no Acre 2 horas a menos. Então, imagine isso na Europa, na África, no leste europeu, está bem à frente. No leste europeu, 8 horas, 9. Pois é. Ásia, por exemplo. Vai 12 horas. 12 horas Japão. De diferença. Então, esses 2 aspectos do idioma e do fuso horário, a partir do momento que nós entramos no YouTube, nós tivemos a resolução disso, porque o YouTube é o que a gente chama de sob demanda, on demand, né? Tá lá o arquivo, a pessoa pode assistir a hora que quiser o vídeo, ou que a igreja tiver reunida, vamos assim dizer. E agora um projeto novo, que eu posso falar um pouco mais à frente, de inteligência artificial para tradução simultânea, inclusive com a própria voz da pessoa que está falando. Mas a situação da Bolívia, que o pastor Gilson falou, é um aspecto interessante e que nós temos na igreja, que aliás é objeto de matérias jornalísticas, que é o trabalho voluntário, é o voluntariado. Então nós temos um grupo na Bolívia de profissionais de TV, que são membros da igreja, e que, como nós temos 1 hora, ou até 2, a depender da época do ano, de diferença com a Bolívia, eles assistem a EBD no horário que nós estamos transmitindo aqui, e não só assistem, mas assistem e gravam. Eles têm uma antena, eles recebem um sinal, assistem e gravam a EBD, e enquanto estão gravando... Isso, 1 hora antes. O fuso horário deles. 1 hora antes das igrejas estarem, né, do pessoal estar na igreja. Eles, na medida em que vão assistindo, já vão fazendo a tradução simultânea. E é engraçado que eles têm um tradutor para cada voz. Tem o tradutor do Gilson, tem o tradutor do pastor Deuti, tem o tradutor do Josias, e eles vão traduzindo a escola bíblica dominical, e ao final já está pronta uma escola bíblica dominical em espanhol. E aí eles divulgam pelo YouTube para toda a América Latina, Espanha, já tem o conteúdo espanhol produzido ali no mesmo dia em que a EBD foi colocada no ar. Então essa é uma realidade que a gente tem hoje que é muito interessante. O que é interessante também é que isso foi naturalmente um processo gradativo, evolutivo, né? Porque, na verdade, nós, por exemplo,
Me lembro de algumas transmissões que nós fizemos a nível internacional, que nós tínhamos que trazer os tradutores aqui, trazer um da Rússia, trazer Perfeito. outro do Japão, trazer outros de outros países aqui. E hoje não, hoje nós já temos isso com uma facilidade extraordinária. O pastor Josias pode até explicar melhor isso, que ele é mais responsável pela área técnica. Tivemos isso na primeira ceia internacional, tivemos isso no primeiro Trombetas e Festas. Nós trouxemos os tradutores, criamos ambientes para que eles estivessem lá, né, presencialmente acompanhando. Hoje, pela tecnologia, com um telefone celular, a gente consegue que o tradutor ele esteja no país de origem, na França, na Itália, né? Ele vai assistir a transmissão que nós estamos fazendo e com o celular dele ele faz a tradução simultânea e no nosso sistema aqui a gente agrega as duas informações, o vídeo mais a tradução e coloca no ar isso ao vivo, o conteúdo que está indo naquele idioma específico que ele está traduzindo. Nós temos até uma sala aqui, que nós temos ali as bandeirinhas, né? Onde fica ali como é que é o nome daquela sala ali? Tem um nome aquele local ali, né? Daquela sala aqui. Lá no Manaim? Não, aqui no nosso prédio aqui agora, a nossa central de comunicações. Central de comunicação. Onde a pessoa, por exemplo, está lá no Japão falando em japonês, e é curioso que quando ele fala, o seminário está sendo processado lá no Manaim, aí imediatamente ele está lá ouvindo a aula que está sendo dada lá no Manaim, isso em tempo real, e ao mesmo tempo falando no idioma dele. E aqui o irmão está recebendo a voz dele no idioma dele e já transmite. Isso é uma questão de fração de segundos. O nome dessa sala, Gilson, é Controle Mestre. Controle que é exatamente mestre. A sala, o ambiente onde todo esse material é processado e redistribuído. Então é notável isso, porque nós estamos em condições. Hoje recebi uma escola bíblica dominical, quando eu dou informação de manhã, estamos transmitindo a escola bíblica também em inglês, em francês, em espanhol. Esse processo já está sendo usado. A exceção do da Bolívia, porque eles preparam com uma hora de antecedência, por causa do fuso horário deles é antes. Mas os de depois, os fuso horários mais tarde, o pessoal já recebe tudo prontinho para na hora que eles acessarem lá o YouTube. Eles podem, por exemplo, eu me lembro de uma experiência recente, eu estava em Portugal e assistindo a escola bíblica aqui. Eu estava lá às 2 horas da tarde e era 10 horas da manhã. Aliás, é uma resposta que nós temos, quando às vezes as pessoas perguntam, vem cá, por que a escola bíblica é às 10 horas da manhã? O motivo é esse, porque nós temos um grupo de pessoas que estão atrás de nós no fuso horário, mas temos aqueles que estão à frente. Então foi preciso escolher esse horário para facilitar aqueles que vão mais cedo, né? E aqueles que vão ter acesso mais tarde. Isso aí, eu queria falar para os nossos irmãos, aqueles que nos assistem, para vocês entenderem a importância e o alcance da escola bíblica dominical. A gente às vezes cobra e fala muito, né? Dá a impressão até que nós estamos fazendo a nossa grande preocupação e aquilo que a gente pensa é com aquilo que é o espiritual, não é? Porque a doutrina não é nossa, a doutrina é do Espírito, a doutrina é bíblica. Agora, o que os irmãos viram, como nós temos vamos para 56 anos de idade, o alcance que nós tivemos, se você olhar hoje a história do Evangelho no mundo todo, mesmo a história dos movimentos pentecostais no Brasil, é claro que no início não tinha os recursos que nós temos hoje. Mas é um milagre a gente alcançar, com essa idade que nós temos, alcançar o que nós alcançamos hoje a nível, pensando em mundo, quer dizer, em todos os continentes, não é? Então, o que Deus fez conosco, como o Senhor fez conosco, como, não é? Trouxe o pastor Josias lá da Bahia, quer dizer, um baiano aqui e tal. Então, há uma colocação. E veja uma coisa, Josias, você, claro que você... Trouxe da Bahia, mas ele é pernambucano. Ele é pernambucano, Mas, deixa registrado. Não, mas veja só, o que chama a atenção, Gilson, o Josias, tudo bem que é da área, né, da área profissional, é jornalista e tal, mas a maioria do pessoal que trabalha aqui junto com ele aqui não é da área jornalística, todo mundo foi formado aqui dentro. Foi formado aqui dentro e a coisa foi funcionando pela graça, pela misericórdia. Eu queria dar um testemunho sobre isso, Amadeu, Gilson. Recentemente eu fui procurado por um gestor de recursos humanos que me fez a seguinte pergunta: como é que vocês conseguem, com a equipe que tem,
produzir tanta coisa? E a resposta que eu dei para essa pessoa, que é uma pessoa do meio secular, foi a seguinte: existe um elemento intangível para fazer essa análise. Tá? Você pode, na área de recursos humanos, pensar em muitas coisas, mas existe um elemento intangível que é a causa. É aquele para quem está sendo feito. Exato. Então, o empenho, o interesse, a entrega, o zelo, o esmero com que tudo é feito, é porque é feito para o Senhor. Aí a gente vê esse resultado no dia a dia, naquele Todos que é por uma transmitido. causa Todos só. por uma causa só. Interessante, porque a experiência da EBD, mas nós tivemos a grande experiência, por exemplo, com o primeiro Trombetas e Festas, com a maneira como nós entramos no norte da Índia. Através do Trombetas e Festas via Itália, porque foi uma emissora do sul da Itália. Era uma emissora do sul da Itália ligada a um grupo que já estava em comunhão conosco na Itália. Exato. E através dele divulgou para eles. O primeiro Trombetas e Festas, nós entramos no norte da Índia, que foi uma coisa espetacular. Mas nós queremos mostrar para os irmãos a importância, as pessoas, por isso eu tive para trazer esse assunto para os irmãos entenderem mais, entenderem melhor o que é a EBD e a importância dela, não só para nós, mas para todos os nossos irmãos, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, para outros países, outras nações, na África, como o pastor Gilson fala, os dialetos, a inteligência artificial, esse trabalho, que é realmente um trabalho maravilhoso. E como isso foi rápido, né, Gilson Josias? Eu gostaria de contar um testemunho, Amadeu, nesse sentido. Antes, o pastor Gilson colocou aqui a evolução histórica, né, no sentido do que foi vindo de tecnologia, né, ainda antes do YouTube, quando a Rádio Manaim estava no ar, e eu tive a oportunidade de estar fora do país, na Europa, na Inglaterra, e no aeroporto a gente precisava resolver uma situação ali no aeroporto, e nós começamos ali a clamar ao Senhor, porque tinha que resolver aquele problema e tudo mais. Eu encontrei uma jovenzinha assim, num canto ali, num saguão, uma multidão naquele aeroporto. E eu já me aproximei dela e fiz a pergunta assim como eu estou fazendo para vocês aqui. Você pode me ajudar em português? Desse jeito. Não falei isso em inglês, falei em português. Ela disse, posso. E ela nos ajudou. No meio de uma multidão impressionante, dos aeroportos, né, de Londres, entrada e saída da União Europeia, aquela moça estava ali e nos ajudou e resolveu o problema, né? Quando ela terminou de resolver o problema, a minha esposa disse para ela assim, olha só, eu quero te dizer uma coisa, não foi por acaso que nós achamos você aqui, nessa multidão. Nós temos um Deus, servimos um Deus e tal, nós estávamos clamando, pedindo uma bênção dele nos ajudar nessa situação, e ele colocou você na nossa frente. Mas também não foi por acaso que você nos encontrou. É porque esse Deus tem um projeto para a sua vida. E aí ela me perguntou qual o endereço da igreja aqui em Londres. Naquela época nós não tínhamos ainda aplicativo, nós não tínhamos, o site não tinha o endereço das igrejas do exterior e tal. Eu não sabia assim, de cabeça o endereço da igreja de Londres. Aí eu falei assim, olha, eu tenho que descobrir isso, não tenho como conseguir agora. Aí minha esposa disse, não tem problema não. Aí pegou a agendazinha dela e escreveu www.radiomanaim.com.br. Ali, isso tem 10 anos. Ali eu comecei a entender, por aquela ação da minha esposa, o alcance que nós estávamos tendo. Você pode evangelizar no mundo inteiro. Naquela época. Hoje, além da rádio, nós temos o YouTube. Você pode evangelizar no mundo inteiro. Nós temos em diversos idiomas. Quer dizer, são recursos que o Espírito Santo nos deu e por onde nos conduziu, que nos permite ter esse alcance. Outro testemunho muito interessante, nós compramos uma propriedade nos Estados Unidos. E no segundo Trombetas e Festas, acho que foi o segundo, não, acho que foi o último agora. O último agora, terceiro, novembro do ano passado. Nós colocamos uma chamada na Times Square, Nova York. Isso mesmo. Tá lembrado disso? Tô lembrando. E interessante, foi uma fortuna, rapaz, foi... O responsável por aquilo fez uma coisa espetacular, quase de graça pra gente. Parece a questão de... O Comada fez, devia ser de linha evangélica e tal, o pessoal que administrava aquele painel e tal, ali na Times Square, ali
E o camarada cobrou valor simbólico, $100. Não existe isso, poxa. $100 por cada inserção. E ele nos deu 3 inserções por noite, uma semana antes do evento. Aí, tudo bem. Lá em... acho que foi em Wallingford, não sei. Chegou na igreja uma família de americanos que tinha visto a inserção na Times Square e viu e procurou os endereços e tal. E a gente colocava com QR Code, a pessoa aponta a câmera do celular, já vai direto para o lugar. Aí foi direto para o lugar lá. Essa família se decidiu lá na nossa igreja. Glória a Deus. Então isso é muito interessante. Agora, o importante, por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso, e as igrejas também, nós estamos vivendo um momento muito importante no tempo profético da igreja. E há um desvio muito grande da doutrina. Há uma tendência a desviar por causa da ação do adversário e do momento profético da igreja. E por isso a importância, entendeu, da doutrina, da divulgação da doutrina, da penetração da doutrina e as experiências que os irmãos estão tendo com isso quando ele assiste, mesmo aquelas pessoas que não são da nossa igreja, que às vezes veem e têm uma experiência, né, Gilson? Eu tenho algumas experiências aqui para contar, inclusive até recente, né? De pessoas que conheceram o assunto da nossa escola bíblica e que ficaram maravilhados. Quer ver, por exemplo, eu recebi do pastor lá do Burundi, pastor Delfim. Ele disse o seguinte: para mim é uma grande bênção quando eu participo da escola bíblica dominical, porque eu sempre tenho a oportunidade de penetrar com mais profundidade no ensino doutrinário. Então, uma expressão do pastor. Burundi na África. Burundi na África, é. Depois tem um outro pastor, que esse aqui é da República do Níger, que fica lá no Saara, perto do Saara, no Saara, parte sul, né, do Saara. Esse pastor, ele diz o seguinte: eu quero agradecer muito pelas mensagens da Palavra de Deus que eu tenho visto na Escola Bíblica Dominical, e ele participa, todo fim de semana ele manda uma contribuição escrita, né? Ele disse assim: eu sou muito abençoado por esses ensinos, porque eles me dão profunda compreensão profética. Que coisa, né? Expressão aqui, eu estou lendo aqui o que eu traduzi do francês para aqui, né? Aí teve um outro que foi lá do Congo, da República Democrática do Congo, da capital. Ele escreveu dizendo assim: caro pastor Gilson, por favor, me mande o estudo da Escola Bíblica essa semana, porque você não me mandou ainda. Eu tinha esquecido realmente de mandar o estudo para ele, eu mando sempre na segunda-feira. Já estava cobrando. Por quê? Porque ele faz o estudo na igreja dele no meio da semana, a dinâmica, igual nós fazemos aqui. Você vê, lá no Congo, o pastor nem nunca veio aqui. O que é a Escola Bíblica? Eu encontrei uma senhora em Londres, durante o seminário, e ela disse que morou 10 anos no interior da Inglaterra. Eu não tinha muito distante, Londres, as nossas igrejas ali na Londres ou em Birmingham. E tem aquelas igrejas mais próximas ali de Londres. Ela no interior. Ela disse, Gilson, que ela passou 10 anos sendo sustentada pelos nossos ensinos via YouTube. YouTube e Rádio Manaim. E Rádio Manaim, exatamente. Porque a Rádio Manaim, ela me falou até, Rádio Manaim. Então isso é muito importante. Os nossos irmãos, às vezes alguns ficam pensando, o que nós alcançamos a nível de doutrina, ninguém nunca alcançou. Ninguém alcançou, Nunca. Todos... Gilson, veja só, não estamos falando aqui de A, B, C, repito, né? A doutrina não é nossa, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja e tal, tudo certo. Mas a nível de unidade, distância, como você colocou, e velocidade, ninguém nunca alcançou isso. Não. Como nós temos alcançado essa unidade, que às vezes um pensa para um lado, outro pensa para outro, mas essa unidade, não é? Paulo escrevendo, né? Rogo a Evódia e a Síntica que pensem, né? A mesma coisa, concordemente no Senhor. Então, isso foi muito importante, isso tem sido muito importante. Nós estamos no adiantado da hora, mas eu estava conversando com o Gilson e eu quero chamar a atenção de vocês
para uma coisa que nós queremos ainda continuar com o EBD, mas pelo menos mais uns 2 programas. E eu combinei com o pastor Gilson, faltava combinar com você. Nós queremos falar nos 2 próximos programas sobre a EBD e as crianças. Nós queremos tratar assim, nós queremos conversar com a igreja a importância da EBD para as crianças e para os adolescentes, diante do mundo que aí está, diante das informações que existem, internet e tudo mais. As crianças, há um trabalho recente agora, dentro da psicopedagogia, os males dos tablets e dos excessos das crianças nesses aplicativos e tudo mais. Eles chamam assim, as telas, o problema das telas. Das telas. E a importância da EBD para esse trabalho. Eu conversei com o pastor Gilson, nós vamos começar a falar, vamos fazer 2 programas a respeito da EBD e o trabalho com as crianças. Nós vamos trazer aqui nos 2 próximos programas. E os irmãos vão tomar conhecimento disso. Amém. Amém? Amém. Pastor Josias. Pai, Senhor Amadeu. Gilson, combinado então na próxima Amém. semana? Em nome de Jesus. Então você está convidado na próxima semana, nós vamos conversar sobre a EBD e o trabalho com as crianças e adolescentes. A paz do Senhor. Alerta, povo, está chegando a nossa hora da vitória que Jesus tem para nos dar. Ele vem com poder e grande glória, descendo ao mundo para nos arrebatar. E no abrir, fechar de olhos, nós estaremos das mansões celestiais. E só se ouve glória a Deus e aleluia, os gemidos que no céu tem seu lugar. Ali não há mais pranto nem dores, as nossas lágrimas Jesus vai enxugar. E bem no meio está a árvore da vida, que tem seus frutos para nos alimentar. E no abrir, fechar de olhos, nós estaremos nas mansões celestiais. E só se ouve glória a Deus e aleluia, nos gemidos que no céu tem seu lugar. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Como é bom termos uma doutrina clara de como viver uma vida correta na presença do nosso Senhor. E agora vamos encerrar esse culto. Vamos orar, colocando diante do Senhor as nossas vidas e também a nossa oração. Senhor nosso Deus, já te adoramos, já te bendizemos por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, porque nada tem sido encoberto ao teu povo. Em tudo o Senhor tem orientado, tem dado a sua palavra, o seu ensinamento. Colocamos diante de ti as nossas vidas e pedimos ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com o teu povo. É o clamor que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda antes de encerrarmos, queremos colocar que tem aí os QR Codes. Esse primeiro QR Code, ele está aí para quem mora no exterior e queira fazer contato conosco, use esse QR Code. Também quem está no Brasil, quer contar uma experiência, quer falar conosco, tem esse outro QR Code que aí está. E também quem quiser fazer nesse momento uma oração, quer uma oração, quer uma assistência, ligue para esse número 0800 que está aí na tela e um pastor lhe atenderá imediatamente. Que o Senhor vos abençoe, a paz do Senhor a todos.